Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é importantíssimo, principalmente em se tratando do atual cenário por que passa o Brasil. Desinformação e a segurança do sistema eleitoral. Para tanto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Dr. Murilo Soares de Castro, advogado, especialista em direito eleitoral; a doutora Ana Carla Matias, advogada; o Dr. Luiz Fernando Neto Silva, que faz parte do direito eleitoral e partidário da OAB. É isso mesmo, é isso? Dr. Luiz Fernando, né? Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Murilo Soares de Castro. Dr. Murilo, a OAB como entidade, e o senhor que também a representa, ela está absolutamente segura de que o processo eleitoral brasileiro, com o sistema de urnas, que me parece único no mundo, não me consta que outro país tenha exatamente o sistema que nós temos aqui, ele é seguro? Sem dúvida alguma. Rosenval, a justiça eleitoral, ela é séria, ela é correta e, acima de tudo, o sistema eleitoral hoje em vigência no Brasil, ele, além de auditável, ele é sim seguro e nessas eleições de 2022 nós poderemos mais uma vez verificar essa segurança e essa capacidade de fazer um pleito limpo. Exatamente. Agora, doutora Ana Carla Matias, mesmo assim, uma pesquisa recente da Folha de São Paulo apontou que cerca de 28% dos brasileiros, portanto é muita gente, são praticamente quase 50 milhões de eleitores, duvidam da lisura das urnas. Por que essa dicotomia entre entidades que consideram as urnas muito boas e essa desconfiança do brasileiro? Bem, boa noite Rosenval, boa noite a todos. É exatamente nesse ponto que nós vivenciamos a questão da desinformação. E é pensando nisso que nós, enquanto entidade de classe, estamos hoje junto à Justiça Eleitoral para combater a desinformação e demonstrar a eficiência e a lisura do processo eleitoral, muito bem conduzida eleitoral no Brasil, né? Agora, doutor Luiz Fernando Neto Silva, o Brasil é um país muito peculiar. Primeiro que não existe parâmetro no planeta, sob o ponto de vista de ter o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão independente. Nenhum país tem um órgão que funciona plenamente o tempo todo. Os outros países têm órgãos, sim, mas eles são formados a partir do momento que começa a ter a eleição, alguns meses antes, forma-se um corpo de juristas, de responsáveis. Aqui não. Aqui nós temos uma máquina pesada, enorme, imensa, que funciona 365 dias por ano, vamos dizer assim, todos os anos. É necessário isso? Quer dizer, nós precisamos ter esse custo tremendo de juízes que cuidam apenas disso, mesmo que as eleições sejam de 4 em 4 anos. Quer dizer, o que esse pessoal fica fazendo quando não é época do pleito ou próximo do pleito? É importante esclarecer, Rosenval, que a justiça eleitoral ela é uma justiça especializada e o Brasil ele é um país de dimensões continentais, como você mesmo destacou. E vislumbrando essa situação do Brasil, nós temos, além do TSE, os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, e as zonas eleitorais, e elas atuam de maneira descentralizada. Essa descentralização é muito importante porque você consegue ali acompanhar as eleições e trazer uma agilidade até para a apuração desses resultados, para que em todo o Brasil nós consigamos, de fato, ter um resultado de maneira
bastante ágil. E nesse período em que não são realizadas as eleições, a Justiça Eleitoral ela faz outro trabalho, que é julgar os processos advindos das eleições, bem como prestações de contas, e preparar para organizar uma eleição. Muita gente não sabe, mas a eleição ela precisa de uma preparação bastante anterior, até porque as urnas eletrônicas elas são distribuídas para o Brasil inteiro, então tanto faz em Roraima, no estado de Goiás, no estado de São Paulo, tem essa distribuição e precisa ser feitos os testes nas urnas eletrônicas para que chegue até esses municípios. Então, eu acho que sim, é importante termos uma justiça eleitoral e um corpo próprio da justiça eleitoral. Perfeito. Doutor Murilo Soares de Castro, eu quero deixar claro aqui para o telespectador, para que não entenda de forma errada, eu acredito na lisura das urnas eletrônicas. Eu particularmente tenho essa convicção própria. Mas vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, que vocês tão bem conhecem, né? Do contraponto necessário, fazendo o contraponto de quem não acreditaria. Claro. As pessoas dizem, por exemplo, puxa, o que está fazendo o sistema bancário brasileiro e outros sistemas que não contratam os mesmos especialistas que inventaram a urna para poder fazer o sistema bancário ficar inviolável? A urna é inviolável, a urna é plenamente à prova de hackers, mas o sistema do Banco do Brasil não é, da Sicob, que eu gosto muito do sistema Sicob, não é, o Pix não é, os bancos internacionais não são, a Polícia Federal não é, a Justiça Federal não é. Que fenômeno é esse que a gente pode garantir 100% disso? Então quem inventou a urna é um gênio, não trabalha para outros sistemas, não só para as urnas? Essa pergunta é recorrente, Rosenval, e é muito importante a gente esclarecer, a Ana e o Leonardo estão aqui, em momento algum a Justiça Eleitoral ela contesta as críticas ao sistema, à lisura, à confiança, porque todo sistema, toda instituição ela é passível de crítica. Em relação à urna, uma coisa que a gente precisa delimitar é aquele bloco onde o eleitor digita o seu voto, ele não tem comunicação externa. Aquela urna, ela fica no local de votação e depois ela é transportada até a Justiça Eleitoral para que haja para que os votos sejam computados. Então, é um sistema interno da Justiça Eleitoral que faz. Quando a gente vê todos os tipos de ataques hackers, eles acontecem por meio da internet. A urna ela não está ligada em um ambiente externo, nem na internet, nem em qualquer outro. Ele só é ligado no ambiente da Justiça Eleitoral. Isso causa, isso leva, na verdade, uma maior proteção da urna e também evita qualquer tipo de questionamento sobre um possível ataque hacker, porque o sistema ele não tem um acesso para fora. Ele é todo interno da Justiça Eleitoral. Bom, doutora Ana Carla Matias, então eu posso dizer que o sistema, por ser simples, ele é efetivo? Quer dizer, não há perigo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu pego aqui, são milhares de urnas. Milhões eu não sei, mas milhares são, né? Milhares de urnas. Alguém pega essa urna e transporta lá. Ela não tem um lugar para plugar alguma coisa, para poder, daqui para, vamos supor, transportando de Goiânia para Brasília, né, no transporte ali, alguém vai lá e mexe no resultado. Me parece que isso seria muito primário para poder, aí mostra que seria violado, né? Mas lá, na hora da computação dos votos, não pode alguém falar, não, aqui ó, aquela urna lá deu tanto, mas vamos... como é que é esse processo? Porque realmente eu, como jornalista, não tenho noção de como isso é objetivamente feito. Bem, como muito bem colocou o doutor Murilo aqui na fala anterior, a Justiça Eleitoral, o voto, na verdade, ele é auditável, uma vez que, encerrada a votação, nós temos os relatórios que são emitidos e, com base nesses relatórios,
o que você acaba de nos colocar aqui, já fica respondido, né? Então, se necessário for, temos ali aquele relatório que é conferido não só pelo presidente da sessão, mas pelos presidentes de partido, pelos representantes que ali estão, e à medida que essa contabilização é feita depois a nível de núcleo de justiça eleitoral, nós temos condições, inclusive, comparativas, porque esse resultado ele é divulgado, né? Então não teria como alterar algo que já foi, inclusive, objeto de relatório ali dentro da própria sessão eleitoral. Então, eu entendo que o simples relatório de votação daquela sessão, conferido pelos representantes de partido, pelo presidente, já é resposta para essa pergunta. Não se pode cogitar a hipótese de, no momento de conferência dos votos, a nível de justiça eleitoral ali, quando as urnas já são transportadas, nós não temos condições de pensar nessa possibilidade, né? Só para o telespectador entender claramente, vamos dar um exemplo bem pequeno para ir para um grande. Eu tenho que chamar os comerciais, mas depois a gente pode desdobrar. Eu pego aqui a urna, foi votada aqui, essa aqui é uma sessão da PUC. Nós votamos aqui, então, hora que termina, aquela urna, ali mesmo ela é contada? Na própria sessão? Na verdade, o que acontece, Rosenval, nós temos o caderno de votantes. Quando chega para votar, assina, tira aquele papelzinho. E ao final, os representantes partidários, juntamente com os membros da Justiça Eleitoral, conferem o número de votantes naquela zona e a urna imprime um boletim de urna. O que é o boletim de urna? Lá vão falar quantos votos foram válidos, quantos votos foram nulos e quantos votos foram em brancos. Mas não para quem? Jamais. Jamais. Aliás, esse é um... Aí eu quero chamar o comercial, voltar nessa discussão, porque aí vem no ponto que muitos que não acreditam na urna estão questionando e acho que vale a pena. Este é um programa importante para dar, inclusive, consistência ao eleitor que está aí com essa dúvida, e eles não são poucos, não é isso? Sim, sim. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Deixa cuidar da sua família, cuide da minha muito bem, e se você deixar, cuide da sua muito bem também. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, 2948. Telefone 3922-5600. Tudo ali, a pronta entrega. E não se esqueça que a Pax Clínica é a clínica para pessoas com problemas de alcoolismo, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, 3282-7040. E a Bandeira Odontologia Especializada, o dentista é um grande odontólogo que eu recomendo. Fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no New Business Style. Telefone 3281-0647. Procura porque é um grande odontólogo. E podemos ir? Vamos, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Desinformação e a Segurança do Sistema Eleitoral. Bom, eu quero voltar aqui à doutora Ana Carla Matias, porque no intervalo ela me esclareceu um ponto que talvez não tenha ficado tão claro assim para o eleitor. Então vamos lá, doutora Ana Carla. A urna daqui, um exemplo, a nossa urna aqui do programa Opinião em Debate, tem uma urna aqui. Eu vou dizer lá que teve, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eleitores. Nós tivemos 5 votos úteis, 2 nulos e 1 branco. Aí, aquela própria, quando tira ali, vai dizer, foram 3 votos para o Rosenval e 2 votos para a doutora Ana Carla Matias. Você perdeu a eleição para mim, já, porque a urna é minha. Mas, enfim, o exemplo é esse, então, quer dizer, então daqui eu já vou com a urna praticamente já. Não é uma coisa que vai aqui e fala, não, foram tantos votos válidos, e lá em Brasília, numa sala, evidentemente, ou um lugar onde vão computar os votos, é que vai computar os votos. Então, o voto sai daqui já
pormenorizado, é isso? Exatamente. O boletim de urna, ele já deixa claro quantos votos válidos nós tivemos, para quem são esses votos, quantos votos nulos, quantos votos brancos, de maneira que esse resultado, por isso o doutor Murilo até muito bem coloca, e doutor Leonardo da mesma forma, nós sabemos ali o resultado daquela votação naquela urna, inclusive conferido pelo presidente do partido, da sessão, pelos delegados dos partidos, pelos representantes dos partidos que ali também participam dessa conferência. Então, assim, é muito simples entendermos que o voto, ele de fato é auditável, né? Então, não há como se mudar depois, quando chega nesse lugar. Nós não temos condições de alterar quantos votos cada candidato teve, por exemplo. É muito interessante que eu acho, doutor Luiz Fernando Neto Silva, que isso que nós estamos falando precisava ser, inclusive, didaticamente contado para a população. Porque a impressão que o homem comum tem é que, de repente, essas urnas vão, que eles sabem com os eleitores e tal, elas vão para lá e aí sim o resultado da urna será computado num lugar que aí a pessoa dá o nome que quiser, numa caverna qualquer, né? Onde alguns podem dizer, não, essa urna aqui vai ser tanto para um, tanto para outro. Quer dizer, da forma muito clara que a doutora Ana Carla e o doutor Murilo disseram aqui, me parece que todo lugar, olha, quem vota, quem já votou há muitos anos como eu voto, os mesários, em todo lugar tem um mesário, tem ali um mesário capaz de vigiar o outro, né? Tem fiscal de partido. Gente, a coisa que mais tem é fiscal de partido, você não pode nem respirar, não é verdade? Então, me parece que então, fica claro que, em se tratando de uma coisa pequena ali, uma maquineta que não tem nenhuma ligação externa, não dá para o hacker entrar realmente, né? E por que será que está surgindo tanto essa dúvida, ao ponto de sensibilizar 28 milhões de brasileiros sobre a lisura das urnas? Rosenval, é importante esclarecer em relação a essa questão que você suscitou, que muitas vezes quem questiona a lisura da urna eletrônica foi eleito por meio da urna eletrônica. Essa questão acho que é um debate muito mais político do que um debate jurídico e técnico. Como o Dr. Murilo disse, a urna eletrônica ela é sim segura. Nós temos ali, em que pese não haver conexão com a internet, mas sistemas de que se evite qualquer conexão externa, e além disso temos ali uma certificação digital com criptografia. No final também do processo de votação nós temos um hash, que é uma espécie de um resumo de todas as informações que foram obtidas dentro daquela urna eletrônica, e que isso é auditável. Além disso, o boletim de urna, dentro do boletim de urna, você, ao final da votação, emite-se o boletim de urna, ele é colocado ali na porta das sessões eleitorais, quem acompanhou a apuração de votos sabe disso, e até acontece, eventualmente, situações fáticas bastante engraçadas, às vezes, como tivemos aí numa eleição municipal no município do interior goiano, que o candidato comemorou ali a sua eleição, mas no final ele havia esquecido de contabilizar, acho que 7 ou 8 votos de uma urna, e ele tinha perdido a eleição. Então isso acontece, tá? Mas assim, esse processo de auditagem dos votos, ele é bastante seguro. Além disso, é importante esclarecer também que as pessoas, elas podem, quem for acompanhar esse processo de apuração, por meio do celular, nós temos ali um aplicativo da Justiça Eleitoral, chama Boletim de Urna, Boletim Web, tem um QR Code nos boletins de urna, ela com o celular consegue ali acessar esse QR Code e ver as informações daquele boletim de urna. Então são vários os mecanismos da Justiça Eleitoral para que demonstre de fato a lisura do pleito eleitoral. Além disso, esses esclarecimentos eles são feitos por inúmeras campanhas da Justiça Eleitoral. A OAB também tem feito várias palestras, campanhas para demonstrar de fato a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vou fazer para o telespectador ouvir. Se a urna é tão eficiente, doutor Murilo, por que a OAB não usa a urna eletrônica para apurar
os votos da própria OAB. Mas ela usa. Ela usa. Ela usa. Eu sabia dessa resposta, mas queria que o telespectador ouvisse. É tão tranquilo isso aí, porque realmente teve um momento que a OAB não usava. Não é verdade? A OAB, Verdade. assim, a OAB demorou a se modernizar, porque teve um momento que tinha eleição no Brasil com urna, mas a OAB fazia com o método tradicional. Então, isso provavelmente porque até alguém dizia, olha, o que nós estamos fazendo? Então, porque as urnas, na verdade, foram emprestadas para a OAB, não é isso? Sim, e o Dr. Leonardo, a doutora Ana Carla, todos participaram da eleição classista. É tão engraçado porque é o mesmo procedimento. Você tem a urna, no final você tira o boletim. Lá consta quantos votantes, quando cada candidato recebeu, quantos votos, só não consta em quem o Murilo votou, porque Sim. esse é o sigilo do voto. Claro. Quando a gente imprime o boletim da urna, antes do resultado oficial, a gente já sabia quem eram os próprios eleitos. Porque pelos boletins a gente fazia a apuração, soma manual mesmo, e a gente já tinha. E não tinha outro resultado a não ser exatamente o mesmo divulgado pelo TRE. Porque quem fez a apuração das eleições da OAB foi a Justiça Eleitoral. Tá, eu vou ser bem dureza aqui. Cuidado. Porque eu fico no rádio. E aí as pessoas que não acreditam ficam me mandando esse tipo de coisa. Então, eu fico tentando no rádio esclarecer, mas aqui vocês são profissionais, né? Que estão incomodados com isso, tanto quanto eu estou, como brasileiro, como jornalista. Mas o pessoal fala assim, Rosenval, isso aí é o seguinte, você lembra daquelas rifas que se vendia a rifa? Mas, no entanto, o cara que vendia a rifa fala assim, você está vendendo essa rifa, mas é o seguinte, o nome que está aqui, que vai ganhar, quando era aquela de nome, é Murilo. Então, esse número você já assina para você ou para alguém que você quer, que é esse, eu que vai ganhar. Qual a possibilidade que tem da urna já estar, por exemplo, eu digito ali o 13 do Lula, o 17 do Bolsonaro, mas a urna já veio preparada para dizer assim, não importa o que você apertar, eu vou registrar o que alguém que programou a maquineta para poder registrar. Já verificaram esse tipo de possibilidade de fraude também, não? Eu respondo? Qualquer um, doutor Luiz Fernando, doutora Carla, não importa não. Pode ser, doutor Carla. Eu vou iniciar e o doutor finaliza. Mas essa possibilidade, ela é infinitamente remota. Ela não existe, aliás, eu não vou nem usar o termo remoto. Na verdade, ela é impossível. Por quê? Primeiro, antes de iniciar-se a votação, é emitido, eu vou usar o mesmo termo que eu utilizei, um relatório, que a gente chama de zerésima, né? E ali, naquele momento, a gente sabe que aquela urna não traz nenhum tipo de informação. Então, ela, entre aspas, ela está realmente zerada, né? Acho que o termo, para ficar mais claro, seria esse. Depois, se fizermos as conferências, e isso a gente tem ali o mesário, nós temos os fiscais de partidos que participam desse processo todo, entre o caderno, as informações que foram colhidas ali, a quantidade de votos, seria, eu acho que quase impossível imaginarmos numa teoria da conspiração a possibilidade daquela urna já estar preparada clicando em qualquer tela, votar, receber ou computar um voto para qualquer que seja o candidato. Então, emite-se um relatório mostrando que ali não existe informação e um outro relatório, no caso o boletim de urna ao final, computando exatamente quantos votos válidos, para quem são esses votos, quantos nulos, quantos brancos. Então, assim, impossível nós pensarmos nessa conjuntura. E isso é atestado por todos que ali participam, né? O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Luiz? Não, é exatamente o que a doutora Ana disse. Não existe essa possibilidade de manipulação ali dos votos, justamente por conta desses mecanismos de segurança que são ano após ano auditáveis. Você tem ali um momento de testes das urnas eletrônicas em que a OAB faz parte, as Forças Armadas fazem parte, os partidos políticos fazem parte,
o Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, uma série de instituições fazem parte, em que as urnas eletrônicas são colocadas à prova para demonstração de que, de fato, elas são seguras. São vários os testes que são realizados e as pessoas ali também podem, eventualmente, as instituições ligadas ao setor de tecnologia que desejem participar, podem ali se inscrever para tentar fazer qualquer tipo de manipulação desses dados. Porém, nunca se conseguiu fazer esse acesso a essas informações e essa alteração desses dados dentro da urna eletrônica. Então, de fato, a urna eletrônica é bastante segura. Nós não temos nenhum caso de que a urna foi fraudada ou, enfim, qualquer comprovação de que o sistema eleitoral ele foi violado. Bom, no próximo bloco eu vou fazer a pergunta fatal, tá? Vocês se preparem para ela. Lembrando que a Águas do Bem, esta água aqui maravilhosa, olha, que agora minha produção, raramente eles fazem isso, eu deixo a água aberta para mim aqui, normalmente eles deixam a água fechada, eu gosto de tomar ela aberta, né? A água mineral alcalina Levite, com pH 9,33, é uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradabilíssimo. Águas do Bem, entrega na sua residência, 3255-9626. E o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha correta para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela, você também é dono e participa dos resultados, com serviços e produtos essenciais. E não se esqueça que a Credijur é o cooperativismo dos advogados e das famílias dos advogados em Goiás, principalmente porque faz parte do Complexo Cicobi. E o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários, com esses cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema desinformação e a segurança do sistema eleitoral. Ô Misley, este é o último bloco ou o penúltimo? É o terceiro, muito bom, porque ainda quero pregar essa turma aqui no pulo. Vamos ver se eu consigo. Bom, doutor Murilo Soares de Castro, o que dizem os detratores das urnas? Se o sistema é tão bom assim, por que os israelenses não usam, os americanos não usam, os canadenses não usam? Os alemães não usam e os ingleses também não usam. Quer dizer, é um sistema tão bom que só o Brasil pode usar? Rosival, o sistema eleitoral é uma questão de segurança nacional. Cada país utiliza seus próprios métodos e tem as suas próprias prerrogativas. O Brasil inovou com as urnas eletrônicas e tem tido um resultado fenomenal. É importante ressaltar que toda eleição que ocorre no mundo, existem observatórios de organismos internacionais que vêm para ver realmente se há a lisura no processo eleitoral. Nunca houve nenhuma contestação de nenhum observatório, de nenhum organismo internacional contra a lisura do processo eleitoral no Brasil. Seja desde a implementação da urna eletrônica. Então, em relação à utilização, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem um método próprio. Então, assim, generalizar, eu acho que busca nada mais do que fragilizar a discussão, trazendo uma premissa muito fraca. Eu acho que isso é uma situação muito peculiar de cada país. E o Brasil, ele é pioneiro e tudo tem ocorrido com grande lisura. Eu tenho uma resposta que considero também boa, doutora Ana Carla Matias, para esse tipo de pergunta que sempre falam para mim, isso. Eu falo, olha, preste atenção, o Brasil não é único só nisso. O nosso sistema de vacina é o melhor do mundo. Ninguém conseguiu e consegue fazer como o Brasil. É interessante as pessoas saberem disso. Nós somos o único país do planeta Terra que conseguiu mudar sua moeda, os parâmetros dessa moeda, 3 vezes, sem nenhum problema e nenhuma
nenhuma guerra interna, na verdade, e os brasileiros soube se adaptar. E somos o país do mundo com o melhor sistema bancário vigente no planeta. Isso, pode procurar o tio Sam aí, que é tão com o capitalismo tão pujante, não tem um sistema bancário tão efetivo quanto o nosso. Então eu creio que o Brasil não é único apenas no sistema das urnas eletrônicas, não é? Nós temos outras coisas que são próprias do Brasil, a jabuticaba, por exemplo, as leis jabuticabas também, né? Essas eu não acho boas, não, mas a jabuticaba. Então eu acho que as pessoas precisam entender que o Brasil também é um país que consegue soluções inovadoras que às vezes o mundo não acompanha, não é? Exato. Não quer dizer nada, né? E nós precisamos também levar em consideração, como bem pontuou o doutor Murilo, que existem as particularidades, né, de cada nação, assim como acontece nos Estados Unidos, cada estado. E acho que, sem maiores delongas, a argumentação e a justificativa dita por você aqui já responde essa pergunta e é, sem sombra de dúvidas, o argumento mais conciso e eficaz para esse tipo de colocação, sem sombra de dúvidas. Agora, doutor Luiz Fernando, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral, e às vezes até o STF, erra no seguinte aspecto. Quando alguém diz, seja lá o presidente da República que gosta de falar isso, o Bolsonaro fala isso, né? Eu quero pôr as Forças Armadas para auditar. Põe. Eu quero pôr um instituto independente de não sei o quê. Coloca. Eu acho que o ego, dizer, não, isso aqui nós fazemos. Esse caso, quando a pessoa fala isso, não, vou pôr, eu acho que morde a isca. Porque fala, pode sim, respeitando aqui o lugar, a forma, não atrapalhando o pleito, pode verificar. Aliás, que eu acho que se eu fosse presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sabe o que eu faria? Eu daria uma recompensa para quem mostrasse que as urnas são passíveis de serem fraudadas. Faço aqui um desafio aos hackers do planeta, ou do Brasil. Nós vamos dar aqui R$1 milhão, eles desperdiçam tanto dinheiro nosso, não seria um desperdício não. R$1 milhão para quem provar isso. Pronto. Né? Acho que falta essa segurança, essa contundência. Né? Rosenval, é importante esclarecer sobre esse ponto, que isso já existe. Isso já acontece. A Justiça Eleitoral ela paga para hackers que eventualmente consigam comprovar vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Já aconteceu antes em relação a questões pontuais, mas nunca conseguiram, de fato, acessar as informações e alterar essas informações dentro das urnas eletrônicas. Mas já é ofertada essa recompensa. Em relação às Forças Armadas, nós temos lá uma previsão na Resolução 23673 do TSE, o artigo 6º, ele prevê a participação das Forças Armadas nessa auditagem das urnas eletrônicas. Então, as Forças Armadas já participam dessa auditagem. A única questão é que a Justiça Eleitoral ela tem um controle em relação à apuração desses votos. É claro, e é a Justiça especializada, mas de todo o processo eleitoral as Forças Armadas ela participa, assim como várias outras instituições, como eu citei anteriormente, a OAB, os partidos políticos, o Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, são várias instituições que participam do processo eleitoral brasileiro, tá? Então, em relação à questão das recompensas, de fato, isso já existe. Eu não sabia. Isso deveria ser mais amplamente divulgado, né? Agora que você está me falando, eu me lembro vagamente de ter lido alguma coisa a respeito, mas já precisava ser divulgado. Inclusive o local onde é feito tudo isso aí, para a gente não ficar pensando que é um local assim sombrio. Você fala, alguém batizou, foi o presidente que batizou isso, de a sala escura. Sala escura não. Sala secreta. Sala secreta, sala sombria, alguma coisa assim, enfim. Que é assim, reúne lá os juízes do Tribunal Superior, turma, senta aí, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que devia mostrar, fazer um documentário assim, mais didático, mais desenhado, né? Para o eleitor ficar mais seguro ainda, né? O teste, né? Chama teste de vulnerabilidade da urna. Toda a sociedade é com qualquer pessoa. Se eu quiser participar, eu posso participar. E, inclusive, a academia, as universidades, que é onde nós temos grandes cientistas que são
pessoas brilhantes como a USP, a Unicamp participam. E eles têm acesso e eles tentam quebrar essa barreira e ela nunca foi. Há, como foi muito bem dito, questões pontuais, mas vamos dizer assim, a rigidez da urna, a questão técnica mesmo, do comprometimento, ela nunca foi comprometida. E até acho que vale a pena ressaltar, vocês me corrijam, porque estão no bojo dessa fiscalização, essas coisas pontuais que a gente fala, me parece que até agora que eu tenho lido, as coisas pontuais, a Polícia Federal verificou, coisas pontuais é o seguinte, uma urna que num determinado momento, ela deu pane, deu algum problema. É uma coisa, uma engenhoca feita por seres humanos, um Boeing 737 com 500 passageiros pode dar um problema, claro. Então um aparelho pode dar. Então são problemas assim, aquela urna, uma urna, 2, 3, não sei, pode ter dado um problema na hora de transporte, ela caiu, ela foi danificada, qualquer coisa do gênero. Mas não é uma coisa assim que não, porque eu penso assim, que se a gente pensar que a urna pode ser faldada ou temperada, se pode faldar uma, pode faldar 1000. Então me parece que ficou claro para mim, de tudo que eu já li, que esses problemas pontuais não são problemas de fraudar a urna, mas um problema que a urna teve. Era para funcionar, essa urna não funcionou. Não é nesse livro, não é isso? Isso. Como o doutor Luiz colocou, a Justiça Eleitoral, ela quer que a urna seja enfrentada, porque ela não tem o que esconder. O que a Justiça Eleitoral e a sociedade, a OAB, não pode permitir é que o sistema eleitoral, que o regime democrático seja colocado em risco por premissas fracas, por indagações que não levam a nada e só visam desequilibrar a disputa eleitoral. Perfeitamente. Me parece algo extremamente razoável, porque a OAB também não tem tanto interesse assim no pleito, né? Tem interesse no pleito da OAB, mas do país inteiro me parece que é uma coisa a ser falada. No próximo bloco, pode ser? Pode sim. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Desinformação e a Segurança do Sistema Eleitoral. Me parece que em todos os blocos ficou muito claro o bom propósito de que essas fake news, essas desinformações não são verdadeiras em relação à urna. Agora, aqui, doutor Murilo Soares, eu entendo, e às vezes isso acontece com qualquer um, o fato do presidente nacional da OAB, que se foi, ter sido, em dado momento, muito partidário como pessoa, mas estando na presidência da OAB, passou a impressão errônea de que a OAB, como instituição, tinha partido, tinha lado. Tanto que ele agora também, e acho que isso entre aspas, eu vou chamar isso, porque posso chamar todos, até numa covardia com a instituição. Ele está sendo candidato, quer dizer, ele mostrando que ele não estava sendo uma pessoa partidária, como a OAB o é, né? Quer dizer, para a OAB, se ganhar Pedro, Manuel ou João, a OAB continua uma instituição normal, não faz diferença para vocês, né? Não. A OAB, ela tem interesse na preservação do regime democrático. Ela é apartidária, não se é candidato A ou candidato B. E, Rosenval, queria passar essa pergunta para a doutora Ana Carla, que é a nossa advogada e também foi presidente seccional e sabe como ninguém como responder, mas deixando claro, a OAB é apartidária e a preocupação da OAB é a preservação do regime democrático, nada mais. Eu acho que a colocação que o doutor Murilo fez, ela encerra essa discussão e responde com veemência. Esse é o nosso interesse de fato. É natural, com relação à menção que foi feita quanto à postura do presidente, do antigo presidente do Conselho Federal, do ex, né? É natural, na minha percepção, que um representante de uma entidade de classe, politicamente, ele acabe se envolvendo na política partidária, às vezes até sendo solicitado pela própria classe
como representante. Mas a postura dele, enquanto presidente do Conselho Federal, ela vai, sem sombra de dúvidas, ela não age de acordo com a postura que esta entidade defende, que é exatamente de ser apartidária e de buscar exclusivamente a preservação e a manutenção da vontade do povo, do Estado Democrático de Direito, da democracia. Então, isso precisa ser sempre enfatizado, porque a OAB ela é exclusiva, o papel da OAB é exatamente a defesa da cidadania, a preservação do Estado Democrático de Direito, quando a gente pensa extramuros, digamos assim, né? E no arremate aqui, doutor Luiz Fernando Neto Silva, para quem tem uma quilometragem como eu tenho, e se lembra, olha, é melhor, gente, é bom pensar que o Brasil, se você pegar qualquer país da Europa, ele cabe no Brasil. Se pegar a Europa inteira, cabe no Brasil, não é verdade? Então, o Brasil é um país continental, é um continente. Então, eu me lembro muito bem que, e Deus nos livre disso, que os votos, quando era da urna eletrônica, aí sim você podia ter problema de fraude. Manipulação. Eu me lembro muito bem que o Jockey Clube de Goiás, que infelizmente acabou, eu sempre fui, como diz, um filho direto do Jockey, ali onde encerrava ali boa parte das urnas, ali o pessoal, não, deixa que no Jockey a gente resolve. Tinha esse problema, no Jockey resolve. E resolvia, né? Porque ali depois tinha que contar inúmeras vezes, aí, fulano foi vencedor, ponto, acabou, e depois era muito difícil voltar atrás. Então aquilo ali que era um problema sério, né? Porque o ser humano é difícil, né? Então o voto em papel acho que complica muito, né? Exatamente. Em relação ao voto em papel, esse sim, de fato, ele é possível haver manipulação, e até vou contar aqui uma questão pessoal. Minha mãe já foi candidata a vereadora no interior, lá quando ainda o voto era em papel, e ela perdeu uma eleição, segundo ela, por causa disso. O nome dela é Marta, e tinha uma outra candidata que também se chamava Marta, e aí precisava preencher o nome Marta do Hélio, que é o nome do meu pai. E aí as pessoas não preenchiam, colocavam só Marta, os votos foram para outra candidata, a outra ganhou, minha mãe acabou perdendo a eleição. Mas isso acontece, tá? O problema do voto em papel é justamente isso. E além disso, a questão da manipulação. Você vai lá, faz a alteração, esconde o voto, enfim, tem várias questões que poderiam ser colocadas. Em relação às urnas eletrônicas, elas são adotadas no Brasil desde 1996. De lá para cá, igual todo mundo reforçou aqui, jamais houve qualquer comprovação de fraude nas urnas eletrônicas. Então, nós temos sim um sistema seguro, um sistema eficaz, e a lisura do pleito eleitoral ela é inquestionável. Qualquer pessoa que faz críticas, apontamentos em relação ao sistema eleitoral brasileiro, ela o faz, muitas vezes, sendo eleita por esse sistema. Então, a pessoa é eleita pelo sistema e questiona o próprio sistema na qual ela foi eleita. É até, de certa forma, contraditório. Tá? Mas, assim, eu gostaria de deixar claro para os telespectadores que nós temos um sistema sólido, um sistema robusto, um sistema que tem uma lisura, e o pleito eleitoral, as urnas eletrônicas, elas são de fato seguras. Perfeitamente. Eu fico muito satisfeito com essa explicação, e principalmente porque são pessoas idôneas que estão aqui, fazem parte de uma fiscalização, e gente, a fiscalização é do brasileiro, o brasileiro que verifica que a voz das urnas, eles têm caixa de ressonância na sociedade. Você vê que o resultado lá bate com o que a gente está vendo aqui, não é? É uma coisa assim que me parece muito clara, e as pessoas deviam dormir um pouco mais sossegadas com relação a isso. Agora, a eleição é o seguinte, é igual o jogo de futebol, não é? Nós temos que culpar alguém. Se você perder, culpa o juiz, a mãe do juiz, coitado da mãe do juiz, né? Culpa o técnico, né? Esses dados, eles estão acessíveis a qualquer um no TSE. Se qualquer eleitor quiser saber, na eleição de 2020, em qual urna, na urna onde ele votou, quantos votos foram para cada candidato, ele tem esse acesso no site do TSE. E ele pode tirar essa dúvida e ter de todo o sistema eleitoral. Eu tive um caso que eu acompanhei, que na eleição, até emblemático uma vez,
Uma pessoa, não, é tudo maracutaia, porque o fulano de tal, na cidadezinha que era ali perto de Valparaíso, ele teve um voto. A família dele é imensa. Como que ele poderia ter um voto? E depois fui conversar com o pessoal lá, falou, cara, ninguém gosta desse camarada, nem a mulher. Tem que perguntar para a família dele, né? Por que ele teve um voto? Aí, não, ele tem pavor, ele é ruim para a mulher, ele é arrogante, é isso, aquilo. Aí quando eu fiquei sabendo do escopo da coisa, eu falei, esse camarada só teve o voto dele mesmo. E ninguém tem coragem de falar, não, mulher, você votou em mim, eu votei. Então tem essas coisas assim, estapafúrdias que acontecem e podem acontecer. Como você falou, são coisas pontuais, quando você vai a fundo, a coisa não é bem assim. Bom, eu agradeço muito aqui ao AB, por ter cedido esses bons profissionais aqui para o programa, sempre nos apoia. Dr. Murilo Soares de Castro, muito obrigado. Doutora Ana Carla Matias, muito obrigado. Dr. Luiz Fernando Neto Silva, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, nós acabamos fazendo um programa inteiro em cima das urnas, porque com tantos problemas que se pode ter numa eleição, inclusive o abuso de poder econômico que existe, as dificuldades do eleitor entender o pleito de uma forma mais correta, de não vender seu voto, uma série de coisas. Infelizmente, hoje esse assunto tinha que ser esgotado aqui no programa, para que você em casa também ponha uma pedra em cima disso, esgote esse assunto, porque ele já foi longe demais no Brasil e isso pode atrapalhar, inclusive, a própria essência daquilo que deve ser uma corrida eleitoral, que é a possibilidade do Brasil discutir os graves problemas nacionais. Esses não estão sendo discutidos. E parte expressiva da sociedade está mordendo a isca, está discutindo bobagem. Não é? Enquanto nós precisávamos discutir o custo tremendo dos políticos brasileiros para a nação, isso é um negócio que precisávamos discutir, reduzir. Nós precisávamos discutir os gravíssimos problemas da população carcerária, que as cadeias brasileiras, as penitenciárias, estão longe de ser chamadas de lugar de reeducandos. Nós temos gravíssimos problemas brasileiros e nenhum deles está sendo discutido. Estamos discutindo isso. Então, acho que foi um bom programa para que você não tenha mais dúvida. Põe seu voto lá e vote de forma consciente e tomara que a gente mude o país naquilo que precisa ser mudado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.